Bom dia, pessoal, na paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos terminar a nossa aula de número 7, tópico de número 3, tem por título Pela Cruz, reconciliados com Deus num corpo. Já falei para vocês um pouco sobre a nossa reconciliação através de Jesus, a unidade entre gentios e judeus, tudo isso através de Cristo. E o comentarista da nossa lição, ele traz nesse tópico o assunto sobre a forma como Jesus tornou-se maldito por nós. Nós estávamos todos amaldiçoados a perecermos sem Cristo, nós já vimos isso no início desta aula. E essa maldição que caía sobre nós, ela foi lançada sobre Jesus. Então ele fala que Cristo se fez maldição por nós. E por que ele fala isso? Porque lá no Antigo Testamento há um versículo que diz que aquele que fosse pendurado no madeiro seria maldito. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, que morresse ou sofresse a morte como Jesus sofreu a morte de cruz. Então eu já também falei isso em outros vídeos, que todos os condenados por crimes violentos, assassinatos e outros crimes violentos, eles eram condenados à morte de cruz. E Jesus sofreu essa condenação, morrer na cruz. É bom sempre lembrar que essa condenação foi pedida pelos próprios judeus, que não acreditavam nele como Messias, porém os judeus não podiam condená-lo à cruz porque eles estavam sob o jugo do Império Romano e eles tinham direitos de tomar algumas decisões sobre crimes mais brandos, porém crimes mais graves eles não tinham condições de julgar. Então isso seria levado a Roma e esse crime de Jesus, essa condenação na verdade que Jesus sofreu, foi feita por Roma porque eles não podiam condenar ninguém à cruz. Mas é claro que foi feito por Roma porque eles pediram, os judeus pediram isso. Então Cristo fez maldição por nós. Era uma morte humilhante. A pessoa que sofria esse tipo de condenação era de forma ultrajante, humilhante. Antes de Jesus ser crucificado, ele foi açoitado, foi cuspido, foi empurrado, foi chutado, foi açoitado, teve que carregar a cruz, e isso era a forma como os condenados à cruz passavam, o sofrimento que eles passavam. Eles mesmos tinham que carregar a cruz deles até o local onde eles seriam crucificados. Então, Jesus passou por tudo isso. Levou a cruz, carregou a cruz, no caminho caiu muitas vezes. Eu já falei também em outros vídeos sobre um texto de Isaías que diz que a verdade anda tropeçando pelas ruas, e eu vejo na crucificação de Jesus, na caminhada dele pela Via Crucia, ele fazendo isso, tropeçando pelas ruas, caindo, e, enfim, cumprindo aquilo que Isaías havia profetizado lá no capítulo 59 do seu livro. E então Jesus vai até a cruz, e isso, o fato dele se tornar maldito por nós, fez com que nossa maldição fosse quebrada, nossa maldição fosse retirada de sobre nossas costas, de sobre nossos ombros. E uma vez que nós aceitamos a Jesus, não há mais maldição para nós. Existe Paulo também escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, ele diz assim, vamos ler Romanos 8:1, falando sobre maldição, tá bom? Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, ele diz assim, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, quem está em Cristo, sobre essa pessoa não recai mais nenhuma maldição. Todas as maldições que recaíam sobre nós foram
colocada sobre Jesus, e agora nós somos livres de toda e qualquer maldição se andarmos, como diz o texto, segundo o Espírito e não segundo a carne. O que é andar segundo o Espírito? É andar seguindo a Cristo, andando obedecendo a sua palavra, vivendo a sua palavra. Então, toda a maldição que caía sobre a humanidade recaiu sobre Jesus, e ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. Isaías 53 diz que nossas enfermidades também ele levou sobre si, e lá diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, o réu condenado à morte era açoitado com chicotes de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos na ponta. Era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução, isso era motivo de escândalo, né, para os judeus. Quem sofria essa pena era escandaloso para os judeus. E para os gentios, né, que éramos nós, aqui tem um versículo que diz gregos, né, que são gentios também, isso era loucura, né, esse tipo de condenação. Apesar disso, Jesus suportou toda essa afronta, levou nossa culpa, nosso pecado, suportou todos os sofrimentos, foi pregado na cruz, depois tirado no final do dia, como já falamos também em outros vídeos, sepultado, e no terceiro dia ele ressuscitou e hoje está vivo, junto a Deus nos céus. Então, através desta maldição que Jesus tornou-se maldito por nós, foi feita esta reconciliação entre nós e Deus. Esse sacrifício vicário de Cristo possibilitou-nos esta aproximação a Deus novamente. Só através dele isso seria possível. Não havia outra forma, senão através da morte de alguém que teria que morrer. E esse alguém que teria que morrer tinha que ser uma pessoa que fosse justa, que não tivesse pecado, e tinha que ser da espécie humana, não poderia ser de outra espécie. E como Deus não achou nenhuma outra pessoa que pudesse fazer isso, então Jesus veio para fazer-se pecado por nós. Então, quando ele veio que morre, né, além de reconciliar-nos com Deus, ele nos trouxe paz. A paz da qual nós falamos na aula passada, né, no vídeo passado. E Paulo também aos Romanos, no capítulo 5, ele deixa também expresso isso. Ele fala assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que tudo é por Jesus Cristo. A paz é por Jesus Cristo, a reconciliação é por Jesus Cristo, a maldição que caía sobre nós, que foi tirada de nós, é por Jesus Cristo. Ou seja, tudo que acontece em nossa vida é por Jesus Cristo, porque Ele é Senhor de tudo, é Rei de tudo, Senhor de tudo, dono de tudo. Então essa paz que hoje nós desfrutamos é através dele, é por Jesus Cristo. E o apóstolo ele fala assim que vindo, né, evangelizou a paz a vós que estáveis perto e aos que estavam longe. Acho que está em Efésios isso, vamos só confirmar aqui, Efésios 2:15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela paz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade. Aí no versículo 17 ele diz: e vindo ele quem? Jesus, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Ou seja, longe quem? Os gentios, que não tinham conhecimento dessas verdades, e perto os judeus que tinham o conhecimento, mas que não estavam obedecendo. Então Jesus veio e evangelizou a paz aos que estavam perto, os judeus, e aos que estavam longe, nós, gentios. E pela sua paz, né, e através dessas boas novas de salvação, dessas boas novas do Evangelho, nós fomos alcançados e reconciliados com Deus. Uma vez reconciliados na cruz em um corpo, isso reforça o quê? O propósito de Cristo, que foi de reconciliar ambos os povos, judeus e gregos. Então essa foi a missão de Jesus: reconciliar os povos, reconciliar a humanidade com Deus, unir judeus e gentios num só corpo. Eu já falei, o corpo é a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça. Eu falei também isso num vídeo
acho que na primeira aula deste estudo. Jesus é a cabeça, não é o cabeça. E há a diferença que eu expliquei lá na primeira aula. Esta ênfase recai sobre a inimizade existente na vertical, entre Deus e o homem. E lembrando sempre que essa inimizade não foi provocada por Deus, foi provocada pelo próprio homem. Mas Deus sempre esteve aberto a essa reconciliação, a esta aproximação, e sempre que o homem quis se aproximar de Deus, Deus o aceitou, Deus o recebeu, e ainda hoje é assim. Deus recebe o homem através de Jesus, Deus nos recebe através de Cristo. Quando nós pecamos, e isso é natural, porque somos humanos, não estamos livres do pecado, enquanto estivermos no mundo, estamos sujeitos a ele, por isso que precisamos estar o tempo todo vigiando. A Bíblia diz, Jesus disse, olhai, vigiai e orai. Não basta eu orar, eu preciso vigiar para não cair em tentação, preciso olhar, estar atento às coisas que estão acontecendo, que estão à minha volta, para que eu não seja levado ao engano, ao engodo, e vir a pecar, porque a nossa vida, depois que aceitamos a Cristo, deve ser uma vida de santificação. São lembrados também que eu falei sobre isso. Quanto mais nós nos santificamos, mais nós nos aproximamos de Deus. E a vida de aproximação de Deus requer renúncias, renunciarmos o pecado, renunciarmos os prazeres dessa vida, muitas vezes, que nos fazem pecar. E esta renúncia requer de nós o quê? Vigilância. Precisamos estar atentos o tempo todo para não entrarmos ou não cairmos em tentação. Então, essa reconciliação feita entre gentios e judeus que Jesus fez, essa inimizade que havia entre os povos e entre Deus e o homem era uma inimizade vertical, né? Hoje está muito em moda falar em isolamento vertical, né? Está uma palhaçada já até isso, mas é isso, a salvação também é assim, é um plano vertical e horizontal. Vertical é nós com Deus e na horizontal é entre nós e nossos irmãos, nossos semelhantes. Se eu não estou bem no horizontal com os meus irmãos, não poderei estar bem com Deus na vertical. Uma coisa depende da outra. O apóstolo João ele diz em sua epístola que aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão é mentiroso, porque como eu posso amar a Deus que não vejo e aborreço o meu irmão que eu vejo? Então, não há como. Para ter comunhão com Deus, eu preciso ter comunhão com os meus irmãos, com aqueles que estão ao meu redor. É por isso que o Evangelho é pacificador. O Evangelho ele tem esse poder de pacificar as pessoas, né? As contendas, as diferenças. As diferenças sempre existirão, mas elas são pacificadas através do Evangelho, porque Jesus é a nossa paz. Então, no versículo 14, ele destaca que essa inimizade ocidental quer dizer entre os judeus e gentios, foi o que eu falei, a inimizade que havia nesses dois povos, que muitas vezes há entre os povos ainda hoje, algumas até religiões que são inimigas, que não deveria existir isso, mas tornam-se inimigas por causa de ideologias, e isso não é correto. Nós precisamos viver em paz uns com os outros. A religião não traz benefício nenhum para as pessoas. Mas como assim? Muitas vezes a religião traz prejuízo. Quando se pega a religião como uma ideologia, como algo que quer transmitir uma ideia que é melhor do que os outros. Então isso não dá certo. A religião verdadeira é aquela que diz o apóstolo no livro de Hebreus, na Epístola aos Hebreus, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é visitar os órfãos e as viúvas em suas necessidades e fugir da corrupção do mundo, certo? Então, nós precisamos, sim, não da religião, nós precisamos de Jesus. A religião é apenas um meio, né, que nos faz ter as nossas convicções, mas nós precisamos de Cristo, não de religião. Religião não salva ninguém, quem salva é Jesus. Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é aquele que veio morrer em nosso lugar. As religiões, como eu disse, foram criadas, né? Já no tempo de Jesus existiam várias religiões. Havia os fariseus, haviam os saduceus, haviam os zelotes, que eram chamadas de seitas,
mas que eram os religiosos da época de Jesus, e foram esses religiosos da sua época que gritaram diante de Pilatos: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Então a religião muitas vezes traz prejuízo, como eu falei. Embora nós sigamos, né, o Evangelho, nós somos evangélicos, outros são católicos, pode ser tratar isso como uma religião, mas nós temos que ter em mente que a religião não vai nos salvar. Né? Não é o catolicismo que salva, não é o espiritismo, não é o evangélico que salva, não é, né, o budismo, não é o hinduísmo, nada disso, o islamismo, não. Quem salva é Jesus. Jesus é o Salvador do mundo e nós precisamos ter Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Nós temos que crer nisso, aceitar isso para nós sermos salvos. Não estou aqui dizendo que para ninguém deixar a sua religião, não é isso. Precisamos de Jesus, só disso. Jesus é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Eu posso seguir a Cristo em qualquer religião, em qualquer igreja, mas essa minha fé nele tem que ser uma fé perfeita, tem que ser uma fé convicta, uma fé de que Ele é o meu Senhor e Ele é o meu Salvador, que só através dele eu vou alcançar a salvação, que não existe nenhum outro homem, nenhuma outra mulher, nenhuma outra pessoa que possa me dar salvação, senão Jesus. E é a sua palavra que diz isso, não sou eu que estou dizendo. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, vamos ler, para não errarmos. 1 Timóteo, capítulo 2, é uma carta também de Paulo a um seu discípulo que chamava Timóteo. No capítulo 2, e no versículo 5 ele diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então só Jesus pode nos salvar. E que Deus abençoe a sua vida, sua família. Tenha um domingo abençoado e que em breve estaremos trazendo para vocês a lição de número 8, a aula de número 8. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.